Imagine um homem que, após meses de isolamento, privação de sono e uma obsessão que beira a loucura, finalmente vê os olhos amarelados de sua criação se abrirem. Mas, em vez do triunfo científico que ele esperava, o que ele sente é um horror visceral que o faz fugir do próprio laboratório. Este é o nascimento não apenas de um monstro, mas de uma das histórias mais profundas e trágicas já escritas pela humanidade. Frankenstein, de Mary Shelley, não é apenas um conto de terror de Hollywood, é um mergulho abismal na alma humana, na responsabilidade da criação e nas consequências devastadoras da rejeição. Para entendermos a magnitude dessa tragédia, precisamos primeiro nos situar em meio ao gelo eterno do Ártico. É lá que o capitão Robert Walton, um explorador sedento por glória, encontra Victor Frankenstein, um homem à beira da morte, consumido pela exaustão e pelo arrependimento. Victor decide contar sua história a Walton como um aviso de que o desejo desenfreado pelo conhecimento pode levar à ruína total. E assim, voltamos no tempo para a infância idílica de Victor em Genebra. Criado em uma família amorosa, cercado pelo carinho de seus pais e pela companhia de Elizabeth, sua irmã adotiva e alma gêmea, e de seu amigo Henri Clerval, Victor tinha tudo para ser feliz. No entanto, uma chama perigosa queimava dentro dele, a curiosidade pelos mistérios da vida e da morte. Essa chama se torna um incêndio quando ele parte para a Universidade de Ingolstadt. Lá, ele despreza a ciência moderna e se volta para os alquimistas antigos, buscando o segredo da centelha vital. Victor se torna um eremita em seu próprio laboratório, negligenciando sua saúde e seus laços familiares. Ele monta um corpo a partir de pedaços de cadáveres, escolhendo membros que considerava belos, mas que, ao ganharem vida, transformam-se em uma visão grotesca. No momento em que a criatura respira, Victor percebe o erro catastrófico que cometeu. A beleza que ele planejou se torna uma abominação. Tomado pelo pânico, ele abandona o recém-nascido gigante e foge, esperando que o problema simplesmente desapareça no vazio de sua negligência. Mas o problema não desaparece. Enquanto Victor adoece de culpa e febre nervosa, a criatura, dotada de uma força sobre-humana e uma mente virgem, vaga pelo mundo. Diferente das versões do cinema, o monstro de Shelley é inteligente, sensível e eloquente. Ele aprende a falar, a ler e a sentir observando uma família de camponeses, os de Lacey, através de uma fenda em uma cabana. Ele descobre a beleza da natureza, a doçura da música e a complexidade das emoções humanas através de livros como O Paraíso Perdido. Ele deseja amor, deseja pertencer a algo. Ele se vê como um Adão, mas percebe que, para seu criador, ele é apenas um Satã caído. É nesse ponto da narrativa que percebemos a verdadeira essência da obra. A criatura não nasce má, ela é moldada pela rejeição sistemática de todos que cruzam seu caminho. Quando ele finalmente tenta se aproximar dos de Lacey, buscando compaixão, é espancado e expulso. Seu coração, antes cheio de benevolência, começa a se amargar com um ódio profundo contra a humanidade e, principalmente, contra o pai que o abandonou à própria sorte. Antes de seguirmos para o rastro de sangue e vingança que define o ato final desta história, quero fazer um convite a você. Se você gosta de análises que mergulham fundo nos clássicos da literatura, explorando não apenas a trama, mas a filosofia por trás dos livros, inscreva-se agora no canal. Aqui, transformamos grandes obras em jornadas de conhecimento para que você nunca perca o que a literatura tem de melhor a oferecer. Com o coração envenenado pela solidão, a criatura viaja até Genebra e encontra William, o irmão mais novo de Victor. Em um acesso de fúria e desespero, ele estrangula a criança e planta uma evidência para incriminar Justine, uma criada querida da família Frankenstein. Justine é executada por um crime que não cometeu, e Victor, sabendo da verdade, mas temendo ser chamado de louco, assiste em silêncio à destruição de sua família. O reencontro entre criador e criatura acontece nas montanhas de gelo de Chamonix. Em um diálogo brilhante e carregado de filosofia, a criatura confronta Victor. Ela exige uma única coisa, uma companheira, alguém tão horrível quanto ele, para que possam viver isolados do resto do mundo sem ferir ninguém.
A criatura promete que, se Victor atender a esse pedido, ele desaparecerá para sempre. Victor, inicialmente tocado pelo relato do sofrimento de sua criação e temendo mais mortes, aceita o pacto. Ele viaja para a Escócia para iniciar o trabalho macabro pela segunda vez. No entanto, a meio caminho da criação da fêmea, Victor é atingido por uma crise de consciência. Ele imagina uma raça de monstros povoando a Terra, ou que a nova criatura possa não aceitar o pacto de isolamento. Em um ato de desafio, ele destrói a forma inacabada diante dos olhos da criatura que o observava pela janela. O grito de ódio que se segue é o decreto final de desgraça para Victor, com a promessa do monstro de que estará com ele na sua noite de núpcias. A partir daí, a vida de Victor Frankenstein se torna um funeral prolongado. A criatura mata Henry Clerval, o melhor amigo de Victor, fazendo com que ele seja preso e quase enlouqueça de dor. Mas o golpe final acontece conforme prometido. Na noite de núpcias de Victor e Elizabeth, enquanto Victor vigiava os corredores esperando ser atacado, a criatura invade o quarto e estrangula Elizabeth. Ao ver o cadáver de sua amada e o sorriso sarcástico do monstro na janela, o pai de Victor também morre de desgosto. Victor perdeu tudo. Não resta nada além da vingança. O criador se torna o perseguidor, seguindo sua criação por desertos e geleiras, sendo provocado por mensagens deixadas pelo monstro, que o mantém vivo apenas para prolongar seu sofrimento. Essa perseguição termina onde a história começou no navio de Robert Walton. Victor, exausto, conta seus últimos momentos e morre, deixando um rastro de destruição e uma lição de arrogância humana de tentar superar a natureza. O final do livro é um dos momentos mais melancólicos da ficção. Walton encontra a criatura chorando sobre o corpo morto de Victor. Não há alegria na morte do criador, há apenas um vazio absoluto. A criatura expressa seu remorso, afirmando que seu sofrimento foi muito maior do que o de Victor, pois ele foi forçado a se tornar um monstro pela crueldade do mundo. Ele promete se queimar em uma pira funerária no extremo norte, para que ninguém jamais possa repetir o erro de sua criação. Frankenstein é um espelho. Ele nos faz questionar quem é o verdadeiro monstro, se o ser que nasceu sem nome e sem amor, ou o homem culto que o criou e o abandonou. Mary Shelley escreveu esta obra com apenas 18 anos, mas capturou uma verdade eterna sobre a necessidade humana de conexão e os perigos de uma ciência sem ética. Este resumo, por mais profundo que seja, não substitui a experiência transformadora de ler as palavras originais de Shelley, de sentir a atmosfera gótica e a angústia dos personagens. A leitura completa deste clássico é essencial para qualquer pessoa que queira entender as raízes da ficção científica e da condição humana. Se você deseja ter essa obra em sua estante e mergulhar em cada detalhe dessa tragédia, o link para adquirir o livro está disponível aqui na descrição do vídeo. Garanta sua cópia e descubra por quê. Mais de 200 anos depois, a centelha de Frankenstein continua mais viva do que nunca.